Boa tarde, meus queridos. Então, mais uma vez, a gente está aqui nas nossas aulas remotas, né? E hoje a gente vai corrigir as nossas atividades da aula passada, né? Então, nós tivemos algumas atividades, né? Lá da página 79 a 93, falando sobre populações e comunidades. E hoje a gente vai fazer a correção, certo? Então é importante que você, no final dessa correção, você faça um comentário sobre o assunto para poder validar a sua presença, certo? Então tem que fazer o comentário sobre o assunto, tá certo? Então eu vou deixar aí disponível para vocês fazerem esse comentário. Então vamos começar aqui. Na primeira questão, ele falava o seguinte, vamos ver aqui. Correção das atividades, a primeira ele falava o seguinte: o professor de biologia ressaltou a diferença entre população, comunidade e ecossistema. Se duas populações de animais de uma espécie diferente, que pertence ao mesmo gênero e que ocupam o mesmo nicho ecológico, forem colocados no meio, espera-se. Então você tem aqui, pode ser duas populações, vamos supor, de leão e de outro animal que caça, de pantera, certo? Você coloca no meio, né? E o que é que vai acontecer aí? Num nicho ecológico, quer dizer, no mesmo nicho ecológico. Se as duas são devoradoras de outras espécies que fazem uma competição entre elas, aí então eles vão ser predadores, né? Então eles vão dizer, aí tem a letra A. Adaptam-se, porque a internet hoje está meio ruim, né, meu povo? Deixa eu colocar aqui para ver se melhora. Então, adaptam-se ao meio, reduzindo cada uma de sua população pela metade. Adaptar-se ao meio, ele pode até se adaptar, mas vai ter uma competição entre eles. Então, no caso aí, estaria mais ou menos certo. Reduzir não, vai sobreviver o melhor, né? Então ocorre uma competição entre elas e ambas desaparecem? Não, a mais forte ela tende a ficar. Ocorre, então a alternativa correta, uma delas vença a competição, quer dizer, a mais forte fica, e determinando a eliminação da outra, essa era a alternativa correta, né? Porque existe a competição no meio. Nós fazemos essa competição de população. Então, uma hora uma vai ter que existir e a outra vai ter que diminuir. Ocorre o mutualismo em ambas e aumenta suas populações? Não, mutualismo é viver junto. Então, se elas são predadoras, elas não vivem junto, né? E ambas continuam com o mesmo número populacional. Não, vai ter a competição. Sobrevive quem está no meio. É a mesma coisa, por exemplo, o vírus que a gente tem hoje, ele ataca o ser humano. Então, quem vença é que tem a maior imunidade, né, nessa proteção. Então, no caso aí, um vírus pode dizimar toda uma população e acabar com ela. Sobrevive aquele que é mais forte. Então, essa lei se chama predatismo, certo? Tem até no livro de vocês. E essa competição tem que haver, para quem vê que fica no meio. É a mesma coisa eu criar jumento, não, vamos pegar outro animal, galinha e pegamos peru. Vamos supor que os dois comam do mesmo alimento. Vai chegar uma hora que eles vão brigar pelo mesmo alimento. E vai sobreviver aquele que é mais forte, aquele que se adapta melhor ao meio. Certo? Então, houve uma competição e um determinado a eliminação da outra. Então, sobrevive as galinhas, vão sobreviver os perus, vai depender quem é mais ágil, quem é mais rápido em pegar aquele alimento, certo? Então, seria a alternativa C, no caso aqui da competição, certo? Vamos passar para a próxima? Se tiver alguma dúvida é só me perguntar, viu? Segunda questão. Uma população apresenta sempre um crescimento limitado, uma vez que cada uma
A grande quantidade de indivíduos pode prejudicar a captação de recurso entre fatores expostos. A seguir, qual promove o aumento da população? No caso, a mortalidade? Não, a mortalidade ela desfaz ou dizima uma população. Seria a imigração por quê? Porque quando você tem pessoas ou um fluxo de população num outro lugar e você encontra lugares para sobreviver com água e tudo, aí essa população ela se desloca para um determinado lugar. Então ela faz uma imigração. Né? Então, no caso, por exemplo, os antigos povos viviam às margens do rio. Por que vivem margens do rio? Por que uma cidade ela cresce à margem de um rio? Porque o rio é uma fonte de alimento, uma fonte que vai matar a sede, uma fonte de limpeza. Então é necessário que você tenha condições ambientais de sobrevivência naquele lugar. Então a água é fundamental. Então essas pessoas vão geralmente para os rios. Aí vai juntando um grupo de pessoas que formam a população e depois começa a surgir as vilas, vilarejos, cidades e tudo no mundo, certo? Então a imigração ela promove e contribui para um aumento de uma população. A predação é a morte, é você atacar um outro ser. Então não vai ter aumento de população atacando outro. A imigração é quando você vai embora. Por exemplo, eu tô aqui em Banabuiú. Aí não tem emprego para mim. Para onde eu vou? Vou para São Paulo. Aí eu chegando em São Paulo, eu estou aumentando o índice de população da região de São Paulo. E estou diminuindo o índice de quem? Das pessoas que moram no Banabuiú, não tem condição de sobreviver e tem que ir embora. Então diminui o fluxo de pessoas dentro da cidade para ir para uma outra cidade. Então, a emigração é a saída da pessoa daquele determinado local e indo para outro local. Competição intraespecífica entre os seres? Não. Nessa competição, um vai sair prejudicado, né? Então, no caso aí, a alternativa 2 seria imigração. Vamos para a terceira questão. A terceira, ela fala o seguinte: os organismos vivos de um ecossistema interagem entre si e também no meio que vive. O conjunto de todas as espécies de uma região é conhecido como uma comunidade. Então você tem, numa comunidade, você tem a população de pessoas, mas tem os animais, tem as plantas, isso é viver em comunidade. Banabuiú é uma comunidade, porque a gente tem os peixes, os animais dessa terra, nós temos a vegetação e todos os seres que interagem com a gente. E nessa interação é viver em comunidade, certo? Então é por isso que é chamado comunidade. Ecossistema é quando eu falo do total, mas a temperatura e o clima, quando eu estou sendo mais específico. Biosfera é o planeta, o total. População é só um grupo de pessoas, então não é uma comunidade. E biotopo é a vida naquele planeta, né? Então o conjunto de todas as espécies é chamada de comunidade, certo? Próxima etapa. Então vamos para o último slide. Durante o processo de sucessão ecológica, que a gente estava falando, que é aquela transformação da vegetação até chegar a um clímax, né? Sofrem várias mudanças. Analise a alternativa a seguir e marque aquela que indica uma tendência ao longo da sucessão. Então, exemplo, diminuição do tamanho de indivíduos. Se os indivíduos estão diminuindo, então não está havendo sucessão ecológica. Redução da diversidade de espécie, quer dizer, eu tenho um número de animais e vou reduzir esses animais e essas plantas, então não está tendo sucessão ecológica, está sendo uma coisa, um retroagir.
Aumento da produtividade líquida? Também não, porque aumento da atividade líquida, ela fala de substância. A gente quer aí o aumento de vegetação, o aumento de número de animais e sucessivamente. Aumento da complexidade das cadeias alimentares, então quanto mais animais, quanto mais plantas, nós temos uma maior complexidade. E isso se dá a chamada sucessão ecológica, porque essa sucessão ela passou por várias etapas, chegando ao ponto final que é chamado clímax. Quando é inicial, está se criando vegetação, está se criando os animais, ele começa em substrato inicial, para depois passar para comunidade pioneira, que são os primeiros, depois seres intermediários e comunidade clímax, que é essa diversidade. Diminuição da biomassa, se diminuir a biomassa, que são as plantas, a gente está voltando para trás. Então não seria essa alternativa. Então seria a alternativa D, aumento da complexidade das cadeias alimentares. Certo? Então nós corrigimos as nossas atividades. Eu quero desejar a vocês um excelente final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês e que Ele cuide de vocês. Então um excelente final de semana. Não deixem de comentar as nossas atividades para eu poder validar a presença, tá certo? Então, pessoal, fiquem com Deus. Até uma próxima aula, certo? E não deixem de fazer as atividades, porque as atividades estão sendo contabilizadas as notas, certo? Então eu agradeço desde já a presença daqueles que estavam aqui assistindo a nossa aula agora e também agradeço aqueles que depois vão assistir, certo? Mas não deixem de fazer atividade, ok, meu povo? Então um abraço a todos, fiquem com Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês. Tudo de bom, pessoal.